Capítulo 26 Insurreição, o 5. Xiao Guanjiun realmente era agressivo, mas no clã Xiao, ele realmente tinha o direito de ser agressivo. Sem mencionar sua fala de romper os tímpanos, mesmo se ele tivesse chamado todos no clã Xiao de cachorros, as pessoas do clã Xiao poderiam apenas ouvirem obedientemente. Definitivamente não havia ninguém que ousava responder. Era até possível que alguns iriam concordar com os rabos entre as pernas. Antes do Elder Xiaozhen morrer, ele lembrou de sua afeição pelo seu filho, e deixou para trás um último desejo. Ele esperava que nos encontraríamos a pessoa com a melhor aptidão entre a geração jovem daqui e o levaríamos para a seita Xiao. Xiao Quan pegou a lista que Xiao Yunhai havia preparado durante a noite, olhou em sua volta e então disse arrogantemente: hoje eu irei checar isso pessoalmente. Daqui a pouco, a pessoa que eu chamar o nome deve vir na minha frente mostrar sua profunda força. Entretanto, aptidão não é decidida pelo nível da sua profunda força, mas pelos seus fundamentos e potencial. Antes de eu vir aqui, meu honorável pai me pediu para eu trazer um pó para abrir o profundo. A pessoa selecionada não apenas irá para a seita Xiao, mas também irá receber esse pó para abrir o profundo como recompensa. Medicamentos bons somente podem serem aproveitados por pessoas com uma boa aptidão. Seria um desperdício se fosse usado no corpo de algum lixo. Dizendo isso, o olhar de Xiao Guanjiun se esgueirou na direção de Xiao Yunhai. Líder do clã, traga o pó para abrir o profundo. Embora seja um presente para o clã Xiao, você não deve ter nenhum problema em dá-lo como recompensa para a pessoa com melhor aptidão, certo? Não importa o quão ridículas as palavras de Xiao Guanjiun eram, Xiao Yunhai não se atrevia a reclamar. Entretanto, depois de ouvir suas palavras, a expressão de Xiao Yunhai de repente ficou pálida, e um suor frio escorreu de sua testa. Ele não se moveu para pegar o pó para abrir o profundo, ao invés disso ele ficou lá de pé afobado. Qual é o problema? A expressão de Xiao Guanjiun ficou sombria. Em líder do clã, você não está se recusando a entregar o pó para abrir o profundo, certo? Não, é claro que não. Xiao Yunhai prontamente balançou sua cabeça com uma expressão aterrorizada. Apenas. Apenas o quê? Com um som de puton, Xiao Yunhai imediatamente se ajoelhou e com ambas as mãos tremendo. Ele disse com um rosto cheio de terror: eu mereço morrer. O pó para abrir o profundo que o jovem mestre Xiao nos apresentou ontem, eu deixei na enfermaria de nosso clã Xiao e deixei claro para a pessoa que estava de guarda que ele deveria cuidar dele muito bem, mas essa manhã, a pessoa da enfermaria correu repentinamente para me dizer que o pó para abrir o profundo da enfermaria tinha inesperadamente desaparecido. A multidão abaixo imediatamente se quebrou em caos. Roubar um tesouro trazido pela seita Xiao, quem teria nervos para isso? Hu. Xiao te franziu levemente enquanto uma explosão de suspeita apareceu em seu coração. Baseado em seus 10 anos de entendimento de Xiao Yunhai, ele o considerava uma pessoa cautelosa. Conhecendo seu caráter, para ele colocar aquele tesouro que a seita Xiao trouxe na enfermaria depois de recebê-lo ao invés de manter com ele, era pouco razoável, sabendo que a enfermaria tinha apenas Xiao Gu, que tinha se devotado à medicina e praticamente não tinha nenhuma profunda força. A enfermaria podia ser considerada a área com a defesa mais fraca no clã Xiao. Não apenas isso, o pó para abrir o profundo foi trazido pela seita Xiao. Mesmo se alguém cobiçasse aquilo, no mínimo eles iriam esperar até que as pessoas da seita Xiao saíssem. Por que eles iriam inesperadamente roubar em um momento tão perigoso? Mesmo se eles roubassem, ele teria uma vida para usar aquilo depois? O corpo inteiro de Xiao Lai tremeu. Ele imediatamente olhou para Xiao Lingxi, somente para descobrir que Xiao Longxi também tinha o rosto cheio de surpresa. Percebendo o ponto do olhar de Xiao Lai, Xiao Lingxi prontamente balançou sua cabeça forçadamente para indicar que ela não tinha nada a ver com isso. Xiao Lai retirou seu olhar e suspirou internamente aliviado. O que? Xiao Guanjiun se levantou agressivamente de seu assento enquanto sua expressão se tornou incomparavelmente sombria, seu corpo radiava uma aura maligna. Ele olhou para Xiao Yunhai e disse agressivamente: você está dizendo que atualmente alguém roubou o pó para abrir o profundo? Seu humilde servente não pôde proteger aquilo. Eu peço ao jovem mestre Xiao que administre sua punição. Xiao Yunhai abaixou sua cabeça, um olhar de vergonha e medo cruzou todo o seu rosto. Isso é ridículo. Xiao Guanjiun respirou violentamente enquanto seu peito endureceu. A cor de sua pele se tornou ainda mais escura, e ele evidentemente tinha ficado com raiva. Alguém atualmente ousou roubar nosso presente para o clã Xiao. Bom. Muito bom.
Eu realmente subestimei a cidade nuvem flutuante. Vocês todos são bastante audaciosos. A raiva e a intenção de matar de Xiao Guanjiun tinham se estendido quase por todo o clã Xiao. Isso causou todo mundo a suar frio. Eles não se atreviam nem a respirar alto e incapazes de saírem do estado de pânico, eles colocaram as mãos na cabeça e abaixaram por medo que Xiao Guanjiun olhasse para eles. Xiao Ti ficou com os olhos meio abertos, seu olhar estava diretamente nos olhos de Xiao Guanjiun. Pouco tempo depois, ele cutucou Xiao Lai e perguntou com uma voz baixa: Avô, o líder do clã não ofendeu esse Xiao Guanjiun ontem, certo? Xiao Lai ficou surpreso, então balançou sua cabeça. Xiao Yunhai sempre foi prudente. Ele não deve ter ido tão longe. Então isso é estranho. Xiao Ti coçou seu queixo e então disse baixo: a raiva desse Xiao Guanjiun claramente é falsa. Se o líder do clã ofendeu ele, e ele planejou o roubo para culpar o líder do clã, então isso faria sentido. Se esse não é o caso, não me diga que esse Xiao Guanjiun está atuando à toa. Olhe sua boca. Xiao Lai não entendeu o significado em suas palavras e então avisou. Os olhos de Xiao Guanjiun se tornaram mais sinistros e sua expressão escureceu igual à cor de uma nuvem de tempestade. Ontem, quando eu entreguei o pó para abrir o profundo, haviam apenas membros do clã Xiao por perto. Eu não acho que as pessoas do clã Xiao seriam estúpidas o suficientes para deixarem as pessoas de fora saberem do fato de que vocês conseguiram uma medicina de alta classe. Em adição, as habilidades de defesa de seu clã Xiao não podem ser consideradas fracas na cidade nuvem flutuante. Se alguém quisesse quebrar a defesa, não seria tão fácil, ou então, o ladrão só pode ter vindo do seu clã Xiao. As palavras de Xiao Guanjiun causaram uma mudança nas expressões dos membros do clã Xiao. O som de sussurros cresceu ainda mais alto. Xiao Yunhai também concordou rapidamente, certo. Jovem mestre enxerga claramente. Depois que eu soube que o pó para abrir o profundo tinha sido roubado, eu também pensei que tivesse sido alguém de nosso clã Xiao. Xiao Gu, que toma conta da enfermaria, tem quase 60 anos de idade e é despreocupado com os problemas do mundo. Ele simplesmente não teria nenhum tipo de desejo pelo pó para abrir o profundo, então não deve ter sido ele quem roubou. Todo o resto dos membros devem serem vistos como suspeitos. HMPH. O insignificante clã Xiao simplesmente não vale nada aos olhos de nossa seita Xiao. Qualquer pessoa baixa de nossa seita Xiao poderia erradicar todo o seu clã com uma única mão. Desta vez, nos agraciamos vocês com nossas presenças e percorremos milhares de li até o seu clã Xiao. Isso deu uma quantidade imensa de prestígio para vocês e foi uma grande demonstração de gentileza, e ainda vocês me dão uma surpresa dessas. Isso é praticamente um tapa no rosto de nossa seita Xiao. Um tapa no rosto da seita Xiao, essa acusação incomparavelmente grande causou o rosto de Xiao Yunhai de imediatamente virar cinzas. Os olhos de Xiao Guanjiun eram como os de uma víbora, indo do rosto de um para o rosto de outro. Todos tocados pelo seu olhar abaixavam suas cabeças como se tentassem evitar serem atingidos por um raio. Ninguém se atrevia a olhá-lo nos olhos, entretanto, isso absolutamente não significava que os olhos de Xiao Guanjiun eram incrivelmente penetrantes, ou que sua aura era agressiva. Era somente porque ele tinha o apoio da enorme seita Xiao. O olhar de Xiao Ti se virou para o rosto de Xiao Yunhai e sua expressão se tornou ainda mais abatida. Ele disse em uma voz baixa que somente ele podia ouvir: e essa atitude desse Xiao Yunhai também é inesperadamente falsa, ou o que eles querem fazer exatamente? Nas duas vidas de Xiao Ti, particularmente no continente Nuvem Azul, ele tinha visto inúmeras pessoas que se diziam boas ou mais e passou do limite entre a vida e a morte diversas vezes. A quantidade de pessoas que ele tinha encontrado eram ainda mais incontáveis, da mais normal até os governadores do mundo. Nem mesmo um praticante que tinha centenas de anos poderia necessariamente ser capaz de se comparar com a crueldade vista pelos seus olhos. Xiao Guanjiun lançou seu olhar novamente em sua volta. Seu tom se tornou morno. Esqueça isso, embora isso seja realmente lamentável, eu não posso me incomodar em ficar bravo com pessoas desse lugar minúsculo como vocês. A pessoa que roubou o pó para abrir o profundo, eu irei dar 15 segundos para parecer obedientemente devolver o pó para abrir o profundo. Eu devo mostrar misericórdia pela primeira ofensa. Se você continuar a ser obstinado, então não me culpe por não ser educado. Xiao Ba, comece a contagem. Depois que Xiao Guanjiun terminou de falar, ele soltou um frio suspiro e sentou-se em seu assento. O rapaz vestido de roupas pretas em sua esquerda, deu um passo à frente e começou a contagem regressiva em voz baixa.
Xiao Yunhai se virou imediatamente e disse em voz alta, verme que roubou o pó para abrir o profundo, você escutou isso? O jovem mestre Xiao está tolerando em dá-lo uma chance. Corrija suas maneiras rapidamente e venha se desculpar. Se não, sem mencionar o jovem mestre Xiao, todo o clã Xiao nunca irá perdoar você. 12, ou 11, 10, 9. O rapaz de roupas pretas chamado Xiao Bea continuava a contagem regressiva. Todos do clã Xiao olhavam uns para os outros tentando adivinhar quem tinha ousado a roubar algo que a seita Xiao tinha trazido. Embora a boca de Xiao Quanjiun tinha soltado misericórdia, pela sua expressão ninguém acreditava que eles iriam ganhar sua misericórdia depois de admitirem suas culpas voluntariamente. 4, 3, 2, 1, o tempo acabou. A voz de Xiao Bea desapareceu, e então ele deu um passo para trás. Xiao Quanjiun se levantou novamente, seu estava olhar sombrio e cruel enquanto ele deu risada, e eu já te dei uma chance. Já que você não conhece uma coisa boa quando a vê, não me culpe por ser impiedoso quando eu pegar você. Xiao Jiu. Sim. Com o grito de Xiao Quanjiun, outro rapaz de roupas pretas de um passo à frente e então ergueu sua palma imediatamente. Um turbilhão de profunda força começou a se condensar em sua palma. Líder do clã Xiao, o pó para abrir o profundo foi roubado junto com a caixa de madeira, certo? Sim, eles foram levados juntos. Xiao Yunhai concordou. Seu rosto revelou um olhar suspeito, como se ele não entendia o porquê ele tinha sido perguntado sobre isso. Muito bom, na caixa de madeira contendo o pó para abrir o profundo tem uma marca única da profunda força de nossa seita Xiao, a marca da águia. Quando usarmos nossa profunda força única da seita Xiao, nós podemos determinar rapidamente o paradeiro de cada marca de águia na vizinhança. Logo depois de Xiao Quanjiun terminar de falar, a mão de Xiao Jiu de repente se abaixou enquanto esta ali escapou de sua boca. Seu corpo então virou uma tempestade enquanto ele se apressava na direção do seu lado direto como um raio. Sua velocidade era extremamente rápida, num piscar de olhos ele tinha desaparecido do campo de visão de todos. Risos, parece que nós já encontramos. Xiao Quanjiun riu, um profundo sentimento de satisfação pessoal brilhou no fundo de seus olhos, como se ele estivesse profundamente alegre com sua própria performance. Maravilhoso! Como esperado da seita Xiao, nenhuma gota de aguar pode escapar. O rosto de Xiao Yunhai também revelou uma expressão feliz, a qual escureceu novamente. Ele disse solenemente, jovem mestre Xiao, a natureza desse problema é muito hedionda. Não somente provocou a ira do jovem mestre Xiao, mas também causou nosso clã Xiao a perder bastante respeito. Então não importa quem seja o ladrão, mesmo se for meu filho o jovem mestre Xiao não precisa se preocupar ou ter nenhuma apreensão. Você deve puni-lo severamente. HMPH. E claro, ninguém que tenha ofendido a minha seita Xiao terminou bem. Nesse momento, uma rajada de um vento forte soprou. E Xiao Jiu já tinha retornado, suas mãos estavam segurando a caixa de madeira. A marca de águia na caixa de madeira continuava a emitir uma luz fraca. Essa caixa de madeira realmente era a caixa que continha o pó para abrir o profundo que Xiao Quanjiun tinha dado para Xiao Yunhai ontem. Jovem mestre, eu encontrei. Xiao Jiu entregou a caixa de madeira nas mãos de Xiao Quanjiun e então deu um passo atrás sem fazer nenhum som. Todos os sussurros pararam. Os arredores também se tornaram silenciosos que mesmo a queda de uma agulha poderia ser ouvida. A atmosfera se tornou completamente fria. Todos estreitaram seus olhos e seguraram suas respirações, esperando para verem quem era a pessoa que teve coragem para se atrever a roubar o pó para abrir o profundo, e todos eles podiam adivinhar o destino trágico que aquela pessoa teria. Xiao Jiu, onde você encontrou essa caixa? Xiao Quanjiun perguntou com um riso. No 66 graus quintal, debaixo do travesseiro do proprietário. Xiao Jiu respondeu claramente com um rosto sem expressão. Os 66 graus quintal. Os olhares de todo mundo convergiram de uma vez só para a mesma direção, inacreditavelmente olhando para a garota que parecia como se tivesse sido petrificada. Depois de ouvir as palavras 66 graus quintal, Xiao Lingxi ficou chocada no lugar. Vendo pares e mais pares de olhos se virando para ela, ela recuou e balançou sua cabeça histericamente, chorando involuntariamente, e não foi eu, ou não foi eu.